Para Kabbalah, uma das coisas que mais importam nesse mundo é a intenção que nós temos ao fazer alguma coisa. E hoje a gente vai ver uma parábola bem interessante que explica justamente esse ponto. Eu sou Yair Olon e esse é o Zohar Diário. Essa semana acabamos de ler a porção de Ki Tisa, hoje focando nos parágrafos 26 e 27 do Zohar. Tem uma parábola bem legal que primeiro eu vou contar, depois a gente explica e ainda vai fazer um link com um texto clássico da literatura que espero que vocês gostem bastante. A história diz o seguinte: dois irmãos, um era bem rico e o outro bem pobre. E um dia o irmão pobre, cansado do seu estado, de pobreza, ninguém gosta de ficar muito tempo nesse estado, virou para o irmão rico e falou: meu irmão, me explica, qual é o segredo para sua riqueza? Por que você é tão rico? E o irmão falou: o segredo é que eu faço coisas ruins, eu faço coisas erradas. O irmão ficou meio surpreso, o irmão pobre, falou: bom, mas se também essa é a solução, não é muito fácil, eu vou começar a fazer coisas erradas e vou ficar rico também. E aí realmente o irmão se empenhou nisso, começou a fazer coisas erradas durante um mês. Um mês depois, os irmãos voltam a se encontrar e o irmão rico pergunta: e aí? O que você tem para me contar? O irmão pobre fala: olha, não deu muito certo, tá? Eu fiz várias coisas erradas, eu fui um cara bem ruim esse período todo de um mês, mas não fiquei rico. E aí o irmão rico falou: é que você fez o mal esperando ganhar riqueza. Eu faço o mal por fazer o mal. Então a lição aqui é bem interessante, que muitas vezes a gente faz uma coisa com uma motivação torpe. A gente não está fazendo a coisa pela coisa. A gente está fazendo com uma intenção desviada. E isso não é muito interessante, a não ser que a intenção que você queira seja aquela. Para Kabbalah, a gente tem que sempre estar preocupado com a intenção do que a gente está fazendo. Tá? Então eu estou fazendo algo porque eu realmente quero fazer aquilo, como é o caso do irmão rico. Ele era um cara proativo. Apesar de ser mal, a parábola é chocante para nós, mas apesar de ser mal, ele se dava bem na vida. Por quê? Porque ele era proativo, mesmo no mal. O outro irmão foi tentar ser mal, mas ele não conseguia pôr intenção no que ele fazia. Ele estava fazendo mal porque alguém falou que aquilo era bom, porque alguém disse para ele, no caso o irmão, disse que assim ele ia melhorar de vida. Então ele pegou aquilo como um dogma, acreditou, mas não estava vinculado. Então a vida dele não deu certo por causa disso. Okay? A gente, para que as coisas deem certo, precisa fazer com intenção, com foco, realmente querendo aquilo, tá? E mesmo que seja o mal. E o link que eu queria fazer com vocês é um texto muito, muito bonito, como quase todos os textos de Camões, onde ele fala também, claro que meio irônico, meio humorado, vocês vão ver, sobre essa questão, sobre como o mundo anda de um jeito, ele tentou ser dessa parte do mundo. Vamos ver o texto, e acho que é bem legal para a gente pensar nisso. O texto diz o seguinte: os bons vi sempre passar no mundo grandes tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem, tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado. O Camões está falando mais ou menos a mesma coisa que o irmão pobre, tentei ser mal para me dar bem na vida, porque eu vejo que todo mundo que é mal se dá bem, mas eu não consegui. Bom, talvez o Camões tinha uma alma mais focada no bem. Ele conseguia fazer o bem de maneira concentrada, a gente chama isso de kavaná, mas ele não conseguia fazer o mal. Então quando ele foi fazer o mal, ele fez de um modo externo, de um modo que não envolveu o coração dele, e aí realmente não deu certo. No caso dele, ele foi castigado, ao contrário de todos os outros maus que foram, não digo abençoados, mas que se deram bem na vida. Um bom dia a todos, uma boa semana e Shabbat Shalom.